Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2, 3, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido e amado, clamamos pela presença do teu Santo Espírito, que agora teu Santo Espírito, com total propriedade, com total liberdade, aplique essa palavra diretamente à vida de cada um, ao contexto de cada um, ao momento que cada um está vivendo nessa hora na sua vida. Que a tua palavra possa fluir com liberdade e que a tua palavra seja acompanhada de sinais, Pai, trazendo cura ao enfermo, libertação ao oprimido e restauração de paz ao coração daquele que aqui chegou aflito e angustiado. Tu tens total liberdade de falar aos nossos corações nessa hora. Te pedimos e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, antigamente, quando nós precisávamos de uma informação a respeito de uma rua, a respeito de um lugar, quais eram os nossos recursos? A turma mais antiga aí. Como é que a gente colhia informações? Onde é a rua tal? Aonde que a gente procurava? Páginas amarelas. Tinha um outro lugar que a gente procurava também? Guia Rex. Tem gente antiga aqui, né? Guia Rex, para você que é jovem, nasceu outro dia, não é? Era um guia que a gente comprava no jornaleiro, que dizia onde estava a rua tal, onde começava, onde terminava, que ônibus você pegava, como é que você chegava lá. Em tal lugar tinha um mapa e você via lá o mapa da rua para você saber. Antigamente, eram esses os recursos que nós tínhamos para saber, para se dirigir a algum lugar, a alguma rua. Hoje não. Hoje nós temos o Google. O que mais? GPS, não é? Hoje a gente tem Google. Como seria bom se existisse um GPS para a nossa vida? Não é, querido? Como seria bom, estou com um problema, vou no Google, boto lá, Roberto Ricardo Leal, estou com um problema tal. E o Google dissesse para mim, faça isso, faça aquilo, que é isso que você vai agradar o coração de Deus. Como seria bom se a gente tivesse um GPS para a nossa vida, indicando para onde a gente deve ir, ou por onde a gente não deveria ir. Como seria bom? Nós, de fato, não temos um GPS, nós temos a presença do Espírito Santo. Quantos têm aqui a presença do Espírito Santo? Nós temos a palavra de Deus. O que mais que nós temos? Nós temos irmãos, olha que bênção que sai do seu lado. Não é? Temos irmãos que são abençoados por Deus, que podem nos dar uma boa palavra, que podem nos dar uma direção. Nós temos a igreja. Amém, querido? Mas mesmo assim, apesar da gente ter a palavra, a presença do Espírito Santo, bons conselheiros, bons amigos, bons irmãos, ter uma igreja que prega a palavra de Deus para nós, existem situações que nós não sabemos o que fazer. Existem situações que a gente não sabe que caminho pegar, que caminho seguir. Talvez você hoje esteja aqui, exatamente nessa situação, se perguntando, como eu gostaria de hoje ter certeza
que esse é o caminho por onde eu devo ir. Como eu hoje gostaria de ter certeza que é esse caminho que vai me levar a encontrar aquilo que eu preciso. É esse caminho que vai trazer uma solução para a minha vida, vai trazer uma saída para a minha vida. É esse caminho que vai abençoar a minha família, vai abençoar a minha vida profissional, aonde eu vou me realizar afetivamente, aonde eu vou me realizar profissionalmente, aonde eu vou me realizar ministerialmente. Talvez tenha alguém aqui hoje assim, com uma questão: será que o que eu quero fazer é o que Deus quer? Será que isso vai trazer bênção para a minha vida? Será que isso vai dar bons frutos na minha vida? Esse texto, queridos, que nós acabamos de ler, ele nos dá uma direção, ele nos dá um norte, ele nos mostra um caminho, que é como uma bússola para nós. Mas ele, além de apontar para nós um caminho, ele nos pede algumas ações, ele nos pede algumas atitudes. Primeiro, ele aponta algo, ele informa algo para nós. Segundo, ele pede algumas atitudes nossas, algumas ações nossas, algumas iniciativas para experimentar o caminho de Deus na nossa vida. Primeiro, ele nos informa que há uma carreira que nos está proposta. Ele nos informa que há uma carreira que nos está proposta. Há um caminho, há uma direção, há uma saída, há uma solução que nos está sendo proposta. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, não é? Mas há um caminho, há uma saída, há uma solução, há uma carreira para você, aonde você vai encontrar a paz, aonde você vai encontrar aquilo que você carece. E é muito bom saber isso. Talvez você esteja vivendo um momento apertado, difícil. Olha, Deus tem uma solução. Fala isso para o teu irmão, só falar. Deus tem a cura que você precisa. Deus tem o livramento que você precisa. Deus tem a saída que você precisa. Deus tem a solução que você precisa. Deus tem uma carreira para você. Só o fato de saber, queridos, já é bom, porque isso, bem, se Deus tem um caminho, quem aqui hoje está vivendo um momento complicado, mas se Deus tem um caminho, eu posso ter esperança. Amém? E como eu tenho esperança, eu posso glorificar o nome dEle, eu posso bendizer o nome dEle, eu posso exaltar o nome dEle. Amém? Então, por pior que seja a tua situação hoje, só essa informação aqui, de que Deus tem um caminho, que Deus tem uma proposta, de que Deus tem uma saída, que Deus tem uma solução, já aquieta um pouco o meu coração. Não é? Está preocupado com o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, semana que vem, mas só o fato de eu saber que Deus tem um caminho para mim, uma proposta para mim, uma saída para mim, uma solução para mim, já aquieta o meu coração e traz a esperança para dentro do meu coração. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Só que tem uma segunda coisa aqui no texto, porque ele diz que é um caminho que é proposto. É uma proposta para nós. É um caminho que eu posso escolher se eu quero ou se eu não quero. É um caminho que vai depender das minhas escolhas. É um caminho que vai depender das minhas decisões. É um caminho que vai depender das minhas ações, das minhas atitudes. E a primeira atitude que ele nos pede, em direção a esse caminho, quem quer ir por esse caminho? Quem quer seguir essa carreira? A primeira coisa que ele nos pede, em direção a esse caminho, direção a essa carreira, nesse momento, a primeira ação que ele nos pede, não é? Eu estou no texto, mas eu estou indo de baixo para cima, não sei porquê, alguma coisa aqui, eu estou vindo de baixo para cima, né?
A primeira coisa que ele nos pede é que a gente não tire os olhos de Jesus. Que a gente não perca o foco em Jesus. Ele diz: olhai firmemente para o autor e consumador da sua fé. Alexandre cantou isso aqui hoje, não é? Olhai firmemente para o autor e o consumador da vossa fé. Não se deixe distrair com o que está acontecendo ao redor. Não se deixe distrair com o que está acontecendo do lado de fora. Olha para Jesus. Não olha para a força dos ventos, que nem Pedro, que Pedro olhou para a força dos ventos e afundou. Olha para Jesus, põe o teu foco em Jesus. Pode ventar de um lado, pode ventar do outro, pode vir rebuliço dali, pode vir temporal dali. Não tira os olhos de Jesus, põe os olhos de Jesus. Ele é o autor e o consumador. Foi Ele que começou tudo na tua vida e é Ele que vai completar. Ele está do teu lado para fazer com que a obra dele se complete na tua vida. Pergunta para o teu irmão: tu está olhando para Jesus mesmo? Ah, mas o médico disse isso. Ah, mas o advogado disse isso. Mas o juiz bateu o martelo e disse aquilo outro. Ah, mas as portas estão fechadas. Meu irmão, não olha para o que está acontecendo. Diga para o seu irmão: meu irmão, não se distraia. Olha para Jesus. E olha firmemente. Será que você consegue olhar firmemente para o teu irmão? Não, mas não assusta ele não, tá? Olha aqui, querido. Não há o que a gente não possa alcançar com Jesus. Não há situação que eu não possa enfrentar com Jesus. Com Jesus eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Não significa que tudo vai ser fácil. Pode acontecer obstáculos, pode acontecer barreiras, podem acontecer momentos mais difíceis. Talvez alguns aqui estejam assim, vivendo um momento que está difícil o negócio. Mas a palavra de Deus para você nessa noite é: olha firmemente para Jesus. Não perde o foco. Ah, mas está acontecendo muita coisa. Não, olha para o que está acontecendo ao redor. Olha para Jesus. Põe o teu foco em Jesus. Não dê ouvido ao que estão falando, ao que estão dizendo. Olha para Jesus. Jesus está dizendo: você tudo posso, porque eu te fortaleço. Eu vou suprir cada uma das tuas necessidades. Eu vou segurar a tua mão. Eu vou te curar. Eu vou te libertar. Eu vou restaurar a tua sorte. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. E vamos falar a verdade, querido. A gente perde o foco por muito pouca coisa. Por muito pouca coisa a gente perde o foco. Eu não sei se tem alguém aqui parecido comigo. Eu saio do quarto, vou para a sala ou para a cozinha fazer alguma coisa, no meio do caminho, sempre tem alguma coisa que nos distrai. Alguém fala, alguém diz, alguma coisa acontece, e quando eu chego na cozinha, me pergunto: o que é que eu vim fazer aqui? Tem alguém aqui que já vive alguma coisa parecida? Meu Deus, como é que eu esqueci o que eu ia fazer? E nós somos assim também na vida de fé, queridos. A gente vem na igreja, a palavra é pregada, a gente crê, mas sai ali fora, já alguém diz uma coisa, o outro diz outra, alguma coisa acontece, e a gente se esquece completamente do que Deus falou conosco na igreja. Amém? Então olha aqui, querido, não sei o que está acontecendo na sua vida, não perca o foco. Tua vitória depende de Jesus. Aliás, fala isso para ele: tua vitória depende se você está ligado em Jesus, se você está olhando para Jesus, se você está atento para Jesus. Mas a palavra de Deus diz assim, né? Para nós. Agora eu vou lá para a parte de baixo, para o versículo 3. Considerai atentamente
tudo que Jesus suportou por nós. Ele também tinha uma carreira que lhe era proposta, o plano da nossa salvação. E por causa desse plano, por causa de nós, ele suportou a cruz. Mas ele também suportou a oposição dos pecadores. Versículo 3. Não é? Ele sofreu hostilidade, ele sofreu humilhação, ele sofreu vergonha, mas hoje, graças à obediência dele, graças a ele a ter suportado tudo, ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, orando por nós, torcendo para a gente não se desmaiar, para a gente não ficar fatigado, para a gente não ficar desanimado. Amém? Torcendo para que a nossa carreira também se cumpra, mesmo quando vierem, queridos, os obstáculos, as hostilidades, a oposição, a vergonha, a humilhação. Talvez você esteja vivendo isso na sua vida, né? Está enfrentando um momento de muita oposição, muita pressão contra, muita perseguição, muito ataque vindo contra você. Ele está falando aqui, né, porque ele dirigiu essa carta para uma igreja que estava passando, para um povo que estava passando por um momento de perseguição, de aflição. Então ele não perca o foco em Jesus, não perca a direção, não perca o rumo, não desmaie. Como é que ele diz, hein? Desmaiando em vossa alma. Querido, falar de alma é falar do nosso lado de dentro, não é? Olha para essa alma que está aí do teu lado. Você vê a alma dela? Impossível. Você vê o lado de fora. Mas a alma, então ele está falando aqui, não é? É aquela pessoa, querido, às vezes ela está presente, pelo lado de dentro ela já desmaiou. Pelo lado de dentro ela já desanimou. Ela está na igreja, a palavra está sendo pregada, que Deus tem a saída, tem a solução, mas ela já não acredita em nada. Ela já está desmaiada dentro dela. Dentro dela ela já está se sentindo derrotada, fracassada. Ela está desmaiada pelo lado de dentro, não é? Então ele está dizendo aqui para nós, não é hora, quando vem as tribulações, quando vem a oposição, quando vem a pressão, a perseguição, não é hora de desmaiar. Não é hora de desanimar, não é hora de desistir, não é hora de desacreditar que Deus ainda pode fazer com que tudo isso coopere para um grande bem na sua vida. Assim que Jesus, como Jesus suportou a cruz, suportou humilhação, vergonha, foi escarnecido, debochado, assim como Jesus suportou tudo e não perdeu o alvo, o foco de cumprir a obra que ele veio fazer, nós também, queridos, nós não podemos perder o foco de Jesus, o foco em Jesus, quando vem as tribulações, quando vem a perseguição, quando vem pressão contra você, quando vem ataque contra você. Deus está completando uma obra na tua vida. Prega isso para o teu irmão. Deus está completando uma obra na tua vida. Você pode estar debaixo de ataque, você pode estar debaixo de pressão, de perseguição. Confia em Jesus, não tire os olhos de Jesus, não largue a mão de Jesus. Ele é o autor e o consumador da tua fé. Foi Ele quem começou a obra e é Ele que vai completar essa obra na sua vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Então essa palavra especialmente para você que está passando por uma luta, não está na hora de se desequilibrar, não está na hora de desmaiar. Fala para o teu irmão, deixa de frescura, ou quer dizer, deixa de bobagem. Não é hora de desmaiar, não é hora de desanimar, não é hora de desequilibrar. Deus ainda não terminou com você, Ele ainda está operando na sua vida. Amém, querido? Essa é uma hora, querido, que a gente, às vezes é difícil, mas a gente tem que botar o foco em Jesus. Olha só, se você está aqui, se você já fez Pilates,
já fez Tai Chi Chuan, já fez yoga, naqueles tempos que você andava por essas coisas, não é? Talvez você já tenha passado por uma situação em que você fez lá uma posição. Eu já me meti em muita coisa e eu me lembro, né? Por exemplo, quando você faz uma posição que te desequilibra, aliás, vou fazer de frente, né? Estou correndo risco aqui. Me ensinaram, olha para um ponto, porque você vai ficar 3 minutos nessa posição. Eu estou olhando para um ponto. Muita gente olhando, né? Mas quem vai viajar, quem vai para barco, passear, e começa a ficar mareado, não é? O pescador, já tarimbado, diz, olha para o horizonte, que isso passa. Aí o barco vai para lá e você fica ali. Também não faz mais nada. Fica ali feito uma estátua. Olha a baleia, tu não consegue olhar a baleia, não consegue olhar nada. Querido, talvez você esteja assim. Não é? Tem uma porção de coisa acontecendo. Não tire os olhos de Jesus. Amém? Não perca o foco. Bata na mão do teu irmão, diga, meu irmão, não perca o foco. Viu, dona Joana? Vai para o hospital, mas vai com foco em Jesus. Ele é o teu médico. Não é o médico que vai te operar. Quem vai te operar é Jesus. Então, bota o olho nele. Amém? E a gente, querido, com muita facilidade, né? Eu poderia fazer esse teste com você, botar todo mundo de pé e todo mundo fazer um 4 aí para ver se aguentar. Tu vai ver muita gente se esborrachar por aí. Não é? Então, ele diz para a gente não perder o foco, mas diz mais. Para a gente correr com perseverança a carreira que nos é proposta. Em vez, olha só, tem gente aí, quem aqui hoje, eu já estou pronto para desmaiar. Eu estou pronto para desanimar, eu estou pronto para se entregar. Deus está pedindo de você o contrário. Está na hora de você correr e correr com perseverança. Que nem Elias correu 40 dias e 40 noites. Amém? Não é? E isso é verdade, querido, porque a perseverança nesse momento faz toda uma diferença na nossa vida. Faz toda uma diferença na nossa casa, na nossa família. Então ele diz, olha, corre com perseverança, e aí ele começa a nos pedir algumas ações, algumas atitudes, que vão exigir de nós algum tipo de disposição. A fé, querido, ela tem que operar. A fé tem que agir. A fé sem obras é morta. Então, se você acredita que Deus tem uma carreira para você, que Deus tem um propósito para a sua vida, para a sua família, que Deus tem um objetivo com a sua vida, tem algo que você quer alcançar na sua vida, Ele pede, queridos, para a gente se desembaraçar de coisas, para a gente se livrar de coisas que podem atrapalhar, que podem nos impedir, porque olha, não sei porquê, mas chegou na hora que Deus quer que você corra. Fala para o teu irmão, está na hora de correr. Não está na hora de ficar sentado, não está na hora de ficar abatido, não está na hora de ficar desanimado, não está na hora de ficar dando chilique, não está na hora de ficar desmaiando, não está na hora de dar show, está na hora de correr. Está na hora de agir, está na hora de ir para frente, está na hora de avançar, está na hora de prosseguir. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Mas para correr, você precisa se livrar de algumas coisas. Você precisa se livrar de algumas coisas que atrapalham, que podem impedir de você correr, de você completar essa carreira, de você chegar ao objetivo, ao propósito que Deus tem com a sua vida. E aqui, voltamente, eu vou de trás para frente, é um mistério aqui comigo, né? Ele diz para a gente se desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia.
pecado que nos assedia. Eu fui pegar uma dessas linguagens modernas e diz assim, do pecado que é como um parasita na tua vida espiritual. Você sabe o que é um parasita? É um organismo que se alimenta de outro organismo e lesa, causa dano àquele organismo. Às vezes você fala, fulano é um parasita. É aquela pessoa que entra na sua casa, come tudo que tem na tua geladeira, não é? Dorme lá no seu lençol, e no final ainda sai e te pede 50 emprestado. Né? Comeu da tua comida, dormiu no teu lençol, e no final ainda pediu dinheiro. Esse é um parasita. Quantos dizem assim, eu não sei o que é isso? Tem gente que sabe o que é. Então, querido, estou usando essa linguagem que eu li na Bíblia, né? Uma das Bíblias que eu li, não é? Tem pecado que é assim, queridos. Tem pecado que é um parasita na nossa vida. Tem pecado que tira a nossa saúde espiritual. Tem pecado que tira a nossa força, nos enfraquece, tira a nossa energia para lutar, para enfrentar os problemas. Tem pecado que assim é um parasita, ele nos debilita por dentro. Muitos autores dizem que esse pecado é a incredulidade, que é a desconfiança de Deus, que esse pecado é a revolta, é a desobediência, é a dureza de coração, é o egoísmo, é a idolatria, é a egolatria, aquela pessoa que é o sol do universo, o mundo todo roda ao redor dela. Você conhece alguém assim? É o centro do universo. Alguns dizem que esse pecado é egolatria, não é? É aquele pecado que quando você comete, quando você cai, você fica fraco, você fica abatido, desanimado, se afasta de Deus, deixa de orar, deixa de vir à igreja, tira os teus olhos de Jesus. Eu acho que cada um de nós aqui, querido, é capaz de identificar na nossa própria vida um pecado que talvez seja um parasita, que nos enfraquece, que tira as nossas forças. A Bíblia diz para a gente se desembaraçar dele, se desembaraçar, porque o pecado, ele embaraça nossas pernas, ele embaraça a nossa cabeça, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Então a Bíblia diz para a gente fazer alguma coisa para se livrar desse pecado que é como um parasita. Pecado, querido, a gente tem que reconhecer que é pecado, e não ficar discutindo, relativizando a palavra de Deus. Não, isso não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. Não, não é bem assim. Pecado é pecado. Amém. Como é que a gente lida com o pecado? Confessando o pecado, reconhecendo o pecado, se arrependendo do pecado, resistindo ao pecado, se afastando do pecado. Então, querido, desembaraçar é reconhecer o pecado em nós. Desembaraçar é reconhecer o pecado na minha própria vida e começar a fazer um trabalho de limpeza, um trabalho de resistência, um trabalho de descontaminação, um trabalho de purificação, um trabalho de santificação. Se a gente não fizer isso, se a gente não lutar contra o pecado, não resistir ao pecado, a gente não vai completar a carreira. A gente não vai chegar onde Deus quer nos levar. A gente não vai alcançar os nossos próprios objetivos debaixo da bênção de Deus. A gente vai ficar paralisado no meio do caminho. A gente não vai ter saúde espiritual. A gente não vai ter poder. A gente não vai ter força. A gente vai se enfraquecer. Vai adoecer espiritualmente. Então, queridos, deixa eu insistir um pouquinho. É muito importante a gente investigar que pecado tem embaraçado a minha vida. Em que pecado eu tenho me metido que tem atrapalhado o meu caminhar, o meu crescer, o meu avançar, o meu prosseguir? Que pecado me assedia, me tenta? Que pecado que é como um parasita? Que nome tem esse pecado? Porque eu preciso saber do nome.
Se você está com verme, eu preciso saber do nome do verme. Aqui ninguém tem isso, né? Eu preciso saber o nome para dar o remédio certo. Qual é o pecado que te assedia? O meu pecado é a mágoa. Eu não esqueço o que me fazem. Meu pecado é o rancor. Meu pecado é que qualquer coisa que falam me magoa. Meu pecado é que eu sou orgulhoso, soberbo. Eu me sinto melhor que todo mundo. Meu pecado é o egoísmo. Eu só penso em mim. O meu pecado é a mentira. É o adultério. O que mais, queridos? Que pecado que nos enfraquece? Quem quer dar uma sugestão? Um pecado que quando a gente comete, não é você não, a gente. Quem sabe os outros. Que pecado que quando a gente comete, enfraquece a gente? Falar mal dos outros, cobiça, soberba, quê? Inveja. Que mais? Que é um pecado que nos enfraquece. Oi? Como é que é? Comer pouco? Oi? Glutonaria. Falsidade. Então é hora para você falar, meu irmão. Abre a boca e fala alto. Que pecado que enfraquece os outros. Explorar os outros. Gostei, minha irmã. Zombar. A Bíblia diz para a gente se desembaraçar desses pecados todos. Senão a gente não vai chegar aonde Deus quer nos levar. A irmã está fazer gato da net, é pecado. É, isso mesmo. Querido, se a gente não se desembaraçar, não fica me olhando com essa cara de santidade, como se você não tivesse nenhum desses pecados horrorosos que estão dizendo aí. Aquele que diz que não peca é mentiroso, diz a palavra de Deus. Não é o pastor que está falando. Então, queridos, a Bíblia diz para a gente se desembaraçar deles. Querido, desembaraçar é difícil. Essa tarde mesmo eu queria tirar um negócio que estava amarrado, cheio de nó. Tentei. Eu tentei, não consegui, peguei a tesoura, cortei tudo. É difícil desembaraçar uma coisa que está embaraçada. Então, ele está aqui dizendo para a gente se desembaraçar dele, senão Deus não vai conseguir, mesmo que Ele queira, nos levar aonde Ele quer levar. Deus tem uma grande vitória para você. Diga para o teu irmão, Deus tem uma grande vitória para você. Deus tem uma carreira para você. Deus tem um propósito com a tua vida. Bata na mão do teu irmão e diga: a tua vida tem um propósito debaixo da direção de Deus. Mas se a gente não se desembaraçar do pecado, o pecado nos paralisa, querido. O salário do pecado é a morte. A gente não vai avançar, não vai prosseguir, não vai chegar a lugar nenhum. Não vamos frustrar os propósitos de Deus e vamos frustrar nossos próprios propósitos. Nossos próprios sonhos vão se frustrar. Então a primeira coisa aqui que ele diz é para a gente se desembaraçar do pecado. Mas diz uma segunda coisa, para a gente desembaraçar de todo peso. Estou vindo de baixo para cima, né? De todo peso. Por quê? Peso, queridos, é tudo aquilo que não é pecado, mas atrapalha. Tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada, atrapalha a nossa santificação, atrapalha o nosso crescimento espiritual, não é pecado, mas é peso.
Quantos aqui dizem, eu ficaria bem melhor se eu perdesse um pouco de peso? Né? Alguns, outros não podem perder peso, vai ficar horrível, né? Mas alguns de nós aqui, ó, eu ficaria bem melhor se eu perdesse peso, não é? Eu ia ficar, por que ficaria melhor? A sua mobilidade fica maior, a sua disposição fica maior, tem mais energia, os teus joelhos agradecem, os teus pés agradecem, a tua coluna que está tentando sustentar tudo isso agradece. E quando você está bem, né, querido? Quando você está elegante, quantos aqui estão elegantes? Diga amém. Ai, está todo mundo elegante. Quando você está elegante, no peso bom, tudo que você bota fica bonito. Não é verdade? Você joga uma camiseta, nossa, está bacana, está charmosa. Por quê? Está elegante. Agora, quando tu está além dos 10, dos 20, você bota o que botar, tudo está um dragão. Estou falando de mim. Não é? Né? A gente bota a roupa, estou horroroso. Estou um boi. Não é? Não é assim que a gente fala? Nossa, estou obeso. Né? Preciso fazer uma cirurgia de estômago. A Bíblia diz, querido, para se desembaraçar de todo o peso. Eu estou num processo, o pastor Daniel também está, estou no menos é mais, comendo menos, gastando menos, trabalhando menos. Eu estou num propósito de menos. Não, trabalhando menos e ganhando mais. Amém? A Bíblia diz que a gente desembaraçar de todo o peso, com tudo que não colabora com o propósito que Deus tem com a minha vida. Fala para o teu irmão, Deus tem um propósito com a tua vida. Tu está aqui nesse mundo para cumprir uma missão de Deus. Deus tem um objetivo com a tua vida. Deus tem um plano para você dentro da tua família. Amém? Mas para isso a gente precisa desembaraçar do peso. Aquilo que atrapalha a nossa caminhada, atrapalha a nossa comunhão com Deus. Eu queria que vocês dissessem para mim, o que pode ser um peso? O que pode ser um peso que atrapalha? Oi? Oi? Preguiça. Preguiça não é pecado, não? O que é um peso? Por exemplo, vamos aos finalmente. Peso. O que é peso? Sim, mas estou falando... Eu estou entendendo. Genesi, eu te compreendi. Está pesando uma filha, 3 netos, é isso, peso. É um peso. Mas não é desse peso que eu estou falando. Ver televisão demais. Chocolate demais. Aí é glutonaria, é pecado. Internet demais. O que mais que pode ser um peso? Oi? Gastar demais, eu acho que já é pecado. Procrastinação. Também eu acho que é pecado. Olha só, querido. Tem certas amizades que podem ser um peso. Fala para o teu irmão, cuidado com quem você anda. Porque tem gente que pode atrasar a tua vida, pode atrasar a tua caminhada, pode atrasar o teu avançar. Outra coisa que pode ser um peso, namorado. Namorada que não é de Deus. Namorado que não é de Deus. Marido que não é de Deus. Eu não vou falar esse não. Mas não é a coitada da mulher que casou com um homem incrédulo. Ela carrega um peso. Não é? Então, querido, o peso é tudo que faz a gente perder tempo.
tudo que não colabora nada para o propósito de Deus na nossa vida. Colabora nada. Então, quando eu fico ali na televisão, vendo novela, meu Deus, quanto tempo jogado fora. Podia aproveitar melhor. Podia ter vindo à igreja, podia ter feito isso. Então, querido, peso não é pecado, mas pode atrapalhar. Amém, querido? Você está aí? Por quê? Nos afasta do ministério, nos afasta da igreja.